neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Põe-nos sem medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e pra sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua voz.
céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus a te contemplar. Estarei bem juntinho com os meus a te contemplar. Ouvintes, no Salmo 9, nós encontramos Davi dando graças a Deus por um grande livramento. Ele, com muita experiência pessoal com Deus, particular, não com teoria, o verdadeiro homem de Deus jamais pode exercer missão vindicada por Deus com teoria, através da teoria, mas sim através da experiência experimentada com Deus. A teoria acerca de Deus é como você vê miragem no deserto, vê poças d'águas, vê aqueles lindos oásis, mas é tudo miragem, não tem nada de real. A teoria em relação a Deus não faz do homem outra coisa senão um manufaturado. Resulta somente em cristãos manufaturados, fabricados. O que oferece aquela classe de cristianismo intelectual. Agora, a experiência experimentada é aquela que desce no coração, e o próprio homem tem experiência com Deus. Conforme nós temos ensinado os nossos próprios filhos, cada um tem que ter a experiência individual com Deus. Nós apresentamos Deus a eles, através da ordem, conduta do lar, na igreja, através do nosso testemunho e mesmo da correção. Mas a experiência pessoal com Deus, isso é uma coisa entre Deus e aquela pessoa. Cada um tem que passar por uma experiência pessoal com Deus. Você nunca deve ficar em torno de experiência de terceiros, do santo fulano, do santo Beltrano, do grande profeta, e assim por diante. Você tem que ter a sua experiência própria de salvação. Por isso que o profeta diz: nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho até que ele se encontre com Deus no deserto, na sarça ardente, como aconteceu com Moisés. E ele diz ainda: não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isto. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo que possa fazer um verdadeiro mensageiro de Deus. Você pode discutir comigo, mas você não encontra isso na Bíblia e nem tampouco na história.
Não encontra. Nenhum sistema eclesiástico do mundo ofereceu um mensageiro vindicado por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Você analisa as Escrituras que você vai constatar que sempre Deus os tirou, se estava dentro de algum sistema, os tirou primeiro, os levou para os desertos e lá então deu a experiência para eles, como o caso de Moisés e de Paulo. Os demais foram tirados da frente de bois, lavrando a terra, pescadores e assim por diante. Agora, eu estou falando baseado em fatos incontestáveis. Quando o mundo tinha um sistema eclesiástico mais perfeito que se possa pensar, notem isto. Vejam em São Lucas, capítulo 3. A palavra de Deus veio ao João no deserto, quando haviam sumos sacerdotes. Caifás, Anás eram sumos sacerdotes e escribas aos montões. Deus não veio àqueles sistemas eclesiásticos. Ele veio a João lá no deserto. E quem era João? Ouvintes, pense um pouquinho que valor os sistemas eclesiásticos do mundo de hoje dariam a São João, ao próprio Jesus Cristo, a São Pedro. Pelo valor que eles dão nos mensageiros, quando eles escrevem acerca desses mensageiros, quando eles perdem o precioso tempo para soltar um manifesto, se humilham, se rebaixam a ponto de soltar um manifesto acerca de tais mensageiros, eles sempre têm o cuidado de colocar entre parênteses, leigos. Os sistemas de hoje não poderiam aceitar nunca João Batista, nem o próprio Paulo, nem a São Pedro, nem a Jesus Cristo. Porque os homens clamam por sabedoria, por intelecto, querem um evangelho científico, moderno, como se eles fossem modernos. Mas a maior ilusão que existe é isso. O homem sempre é o mesmo homem. Ele nunca se moderniza. Pelo contrário, degenera-se, diminui a cada instante, a cada dia, a sua resistência física. E por que deixarmos escapar? A sua vida espiritual. Nós temos de constatar, olhar as coisas pelas Escrituras, pela luz da palavra. Davi diz: põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. O que é o homem? O homem só pode ser muita coisa. O homem tem muito valor. O homem vale mais do que o mundo todo. Mas quando este homem reconhece que estas coisas efêmeras do mundo não podem de maneira alguma resgatar a sua alma, nem as pequenas nem as grandes coisas do mundo. Quando o homem reconhece isto, então a sua alma toma esse valor tão grande, maior do que o mundo todo. Muitos acham que nós falamos demais e implicamos, mas não é verdade.
se assentarmos juntos para pensarmos, trocarmos ideias, não discutirmos, não tentarmos vencer um ou outro pelo argumento, mas nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus para vermos estas coisas, nós vamos constatar que Deus tem que estar tratando com o povo através de alguém, de uma maneira especial, porque sempre Ele esteve. Sempre Ele teve alguém ali, um João ninguém, o qual Ele estava usando. E se não tiver o sinal, deixa passar por cima. Tratando-se do valor, se você não der valor em sua alma, quem poderá dar valor nela? Nós temos que dar o exemplo da mulher. O mundo está aí, procurando dar um lugar que Deus não deu para a mulher. E nós já falamos aqui sobre estatísticas de receitas, fumantes, alcoólatras, elas estão ganhando dos homens. Vejam só, ouvintes, minhas irmãs, a pedra que tem valor, ela não é exposta aí na rua, de qualquer maneira. Veja se você encontra diamante aí na rua. Esses caminhões da prefeitura transportando, ali carregados por uma pá mecânica, carregando pedras de diamante para asfaltar as ruas, para consertar as estradas com pedras de diamante, fazendo aterros com pedras de diamante. Não. Você não vê pedra de diamante na rua, exposta para todo mundo estar vendo. Você vê cascalho. E o cascalho não suporta a lapidação. E quem ousaria pegar uma pedra de cascalho para lapidar? Ninguém. Mas o diamante, sim, vai para a lapidação. Sofre atrito, porque suporta o atrito. Se você não suporta a sã mensagem, a sã doutrina, ora, eu não quero dizer que você seja isto, mas você está querendo ser como um cascalho que não suporta a palavra de Deus, não suporta a lapidação de Deus, porque não há coisa mais rara, mais cara do que uma mulher. Salomão disse isso, dentre 1000 ele não encontrou uma sequer. E ele disse ainda, aquele que encontra uma mulher, encontra uma boa coisa. Agora, no comércio existe aquela lei. Quando a oferta está maior do que a procura, a mercadoria perde o preço, desvaloriza. Quando a procura está maior do que a oferta, então a mercadoria toma preço, fica caro. Mas a oferta está maior do que a procura. Pode-se ver a mulher do jeito que se bem entende. Aonde? Elas estão saindo, entrando nas igrejas e em todos os lugares, amparadas pelos homens, que por sua vez perderam o pulso, perderam o senso do que é espinhaço cristão. Só pode acontecer isto. A oferta está muito maior do que a procura. Então que valor é este que estão dando? É um valor falso, pelo contrário, está desvalorizando. Está havendo uma inflação. Está havendo muito mais papel do que lastro, do que ouro. Isso é o que está acontecendo. Está havendo muito mais oferta, exposição. Então perde-se o valor. Agora eu pergunto, quem é que está defendendo as mulheres?
Ah, sim. Se você tem um bom raciocínio, você vai dizer agora aqui tem uma mensagem que me defende. Moça, não pense você que essa nova filosofia de que uma mulher deve permanecer santa, pura, intocada. Veja o que está escrito aos Romanos capítulo 7. Veja. Vamos lapidar o diamante. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Então ela só pode ser de outro marido, se o marido morrer. Essa é a lapidação de Deus, e existem outras referências no Velho e no Novo Testamento. Você lê os últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 7, e você vai encontrar a mesma coisa. Ela será adúltera se for de outro marido, com o primeiro marido vivo. Suportamos ou não a lapidação de Deus? Somos cascalhos ou somos diamante? Põe-nos em medo, Senhor. Salmo 9, versículo 20. Para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Agora, ali estava um homem de valor. Não há nação sem indivíduos, sem homens, sem povos, meros em seus próprios pensamentos, em suas teorias, em suas próprias defesas, em seus próprios meios. Agora, fortes, Davi diria assim: pode vencer um leão o homem que tem Deus. Pode vencer um urso o homem que tem Deus. Pode vencer o Golias com meios próprios, com um grande engenho intelectual? Não. Com as armas e armaduras de Saul, o grande gênio? Não. É com alforjezinho de pastor, uma funda na mão e umas pedrinhas apenas. Uma pedrinha apenas. Então reconheçamos que somos meros homens. E que por causa disto, por não sermos nada sem Deus, então precisamos de Deus. Ali então está aquela mulher. A mulher é a rainha do lar. A mulher é uma joia. Ela é santa, ela é pura, ela é intocada. A mulher casada é como uma virgem. A mulher casada que é santa, que vive para o seu marido, para o seu lar, é como uma virgem. Não há coisa de mais valor. Mas como teria valor a luz se não houvesse as trevas? Qual valor teria uma pedra de diamante se não houvesse o cascalho? Somos meros homens, sem Deus não somos nada. Somos trapo de imundícia, disse o profeta de Deus Isaías. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você está precisando de Deus agora? Reconhece comigo que todos nós somos meros homens e que precisamos do Senhor, precisamos da sua palavra como ela é, não de uma teoria, mas de Deus em nós? Então Deus os abençoe neste desejo, neste reconhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Pesares a mim sobrevém, mas firme é o meu andar, porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim.
A Bíblia nos informa o fato mais importante que já se deu na Terra. Como foi o nascimento de Jesus Cristo. É interessante que, de uma maneira mental e intelectual, todos podem ter este conhecimento tão profundo, tão importante, de como foi o nascimento de Jesus. Como aconteceu aquilo? De que maneira Jesus veio ao mundo? Deus veio ao mundo em carne. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 18, está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ouvintes, em poucas palavras nós podemos conseguir de Deus uma grande mensagem nesse instante. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então isto já explica tudo. Quem é o Pai de Jesus Cristo? De quem Maria concebeu? É claro, aquele é o Pai. Então o Pai é o Espírito Santo, porque ela concebeu do Espírito Santo. Agora, este conhecimento é muito importante, mas não vale nada até certo ponto para nós se ficar somente como um conhecimento histórico, apesar de ser um conhecimento sagrado, da história sagrada. Sim, isto deve ter um significado em nossa vida. A mulher na Bíblia representa a igreja. E Maria, por excelência, representa a igreja, na qual Deus se agradou em gerar o seu filho. Notemos que, quando Adão recebeu a Eva, ela já tinha uma semente no seu ventre, a semente da serpente. Deus disse à serpente: e a sua semente. Então Eva tinha a semente da serpente dentro de si quando foi recebida pelo seu marido. Mas, do outro lado, quando José recebeu a Maria, ela tinha a semente de Deus, a semente do Espírito Santo, que viria esmagar a cabeça da serpente. E isto é um conhecimento que muito vale para aqueles que querem de fato vencer a serpente, o inimigo das nossas almas. E por isto precisa de algo mais do que o conhecimento mental e intelectual disto. E isto somente Deus, o Espírito Santo, usando a sua palavra, pode fazer. Muito bem, amados. Vamos às Escrituras novamente. Se referindo a Maria, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, o que seria uma desgraça para aquela moça, a quem Deus escolhera para ser a portadora
do seu filho, do corpo no qual Deus ia se manifestar. O Filho unigênito do Pai, que manifestaria o Pai aos homens e faria com que os homens conhecessem o seu nome, estava no ventre de Maria. E José, como um homem justo, intentou no seu coração deixá-la secretamente para não a infamar. Mas acontece que Deus sempre salva o justo de uma precipitação. E salvou a José. Então, o que aconteceu? Enquanto José estava projetando isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, meus ouvintes amados, a profundidade deste pensamento, desta meditação nesse instante. Às vezes, nós, sinceramente, estamos tomando atitudes que, se Deus não passa na nossa frente, não cruza o nosso caminho, nós continuamos, executamos aquele intento sincero, nós prosseguimos naquele caminho, sinceramente errados. Quantas pessoas têm cometido tal desventura? Porque elas não têm a graça de terem os seus caminhos cruzados por Deus. Notemos que José era justo, e o que ele intentara fazer estava correto, porquanto ele encontrou uma mulher grávida. Mas Deus não lhe permitiu cometer tal atitude. Ele arcou com a responsabilidade. Ele creu na mensagem de Deus e recebeu a Maria, mesmo contra a lei. Pela lei de Moisés ele não podia recebê-la, mas pela palavra do autor da lei ele a recebeu. Resultado: Deus trazia ao mundo através do ventre de Maria a maior obra prometida de Deus para o homem, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Nós devemos sempre meditar nas Escrituras, tirando exemplos para nós, nos colocando em tal condição. O natural sempre explica o espiritual. Não importa o quanto nós queiramos fazer para Deus, não importa o quanto nós queiramos atentar para o que é justo, segundo a nossa justiça, segundo o nosso próprio caráter, segundo a nossa própria moralidade, a nossa própria sinceridade. José estava num caminho deste, mas Deus se compadeceu dele. E Deus tem se compadecido de mim. Deus tem se compadecido de nós nesse instante, nesses dias em que estamos vivendo, cruzando o nosso caminho, quando nós estávamos intentando fazer uma coisa que para nós era justa, para nós era sincera. Nós estávamos procurando ganhar almas para Cristo, mas através de doutrinas que de maneira alguma não combinam com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que não combinam definitivamente com a palavra de Deus. Agora observem isto: José estava no mesmo intento, e se Deus nesse instante está cruzando o seu caminho, mandando você parar um pouquinho para escutar a sua voz,
você então entenderá que, como Deus amou a José, também tem amado a você. Você não prosseguirá no intento de fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Davi procurou fazer uma obra para Deus, buscando a arca da aliança, a arca do Senhor de volta para Israel. Mas, sabem o que aconteceu? Ele não consultou ao profeta de Deus. Quantas pessoas estão tentando buscar Deus para os seus lares? Quantas pessoas estão lutando de uma forma ou de outra, agarradas na Bíblia Sagrada, em oração e lutando como Davi estava lutando, numa obra aparentemente justa, sincera, mas elas não podem fazê-lo como Davi não pôde fazê-lo. É necessário que consultemos ao profeta de Deus, porque o profeta de Deus é a boca de Deus para revelar a palavra de Deus. Em todos os tempos foi assim. Natã estava parado ali. Davi tinha as Escrituras. E naturalmente ele sabia que a arca pertencia a Israel. E mais do que isso, significava a sua libertação. Significava a presença de Deus. E isto é o que acontece com a maioria dos nossos ouvintes. Sabem que Deus é o que eles precisam. Sabem que a palavra de Deus é o que eles estão necessitados. Davi sabia disto, mas deixou o profeta de lado. Alguém pode dizer, estamos deixando algum profeta de lado e buscando a presença de Deus fora dos canais corretos? Sim, perfeitamente. Muitos por ignorância, mas depois de ouvirem esta mensagem, já não podem mais alegar ignorância. Porque a mensagem que nós vos anunciamos, anuncia a mensagem do profeta de Deus, que ele enviou, quando não a arca deverá retornar, mas sim Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, mostrando que os nossos pecados foram cravados na cruz e foram apagados pelo seu sangue, e que nós estamos redimidos de uma vez por todas e aptos para subirmos com ele para a glória. Mas acontece o seguinte, que antes de tudo, a igreja deve conceber do Espírito Santo. Sabemos que Maria concebeu do Espírito Santo. E aquilo era o cumprimento da palavra de Deus. E por isso ela exclamou com desejo na sua alma, com humildade no seu coração: cumpra em mim segundo a tua palavra. O que estava acontecendo com Maria, notemos isto, ia lhe causar escárnio. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser escarnecida, ela poderia ser desprezada pelo seu esposo, porque ela conceberia do Espírito Santo, e de uma maneira tão real quanto a qualquer mulher tem concebido, somente com uma diferença, que não seria através do sexo, só não seria através do meio natural. Agora a igreja tem que se despertar para isso, que conceber do Espírito Santo não pode ser através dos dogmas e dos credos organizados, criados pelos homens. Ela tem que conceber diretamente do Espírito Santo, que vivifica a sua palavra e, num sentido figurativo, faz com que a igreja fique grávida de Deus. O filho seja gerado dentro dela, para dar luz, para lhe dominar, embora ela sendo escarnecida pelo mundo, humilhada pelo mundo. A igreja não pode conceber uma coisa natural e produzir uma coisa espiritual, de maneira alguma.
E se a igreja tem concebido uma coisa espiritual, ela produzirá frutos espirituais. Mas se ela tem concebido coisas naturais, pensamentos humanos, dogmas humanos, credos humanos, ela não poderá produzir outra coisa. Eva concebeu da serpente e por isso ela produziu um assassino. Mas Maria concebeu do Espírito Santo, por isso ela produziu o Salvador. Ela deu à luz a Deus, Deus encarnado, o Emanuel. Agora pense em você, igreja de hoje. O que é que você tem concebido? Você está grávida de quê? Está cheia de quê? De diversões mundanas, de modas mundanas, de pensamentos mundanos, de credos humanos, de dogmas humanos. Você está cheia das coisas mundanas ou está cheia das coisas de Deus? Está cheia de fé, de virtude, de conhecimento celestial, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal? Maria estava cheia daquilo que ela concebeu. Você está cheio daquilo que você concebe no mundo? Moça, você está cheia, seu coração só pode estar cheio de vaidade se você está concebendo destas propagandas que vai lá dentro da sua casa, numa tela, numa revista. Mulher, de que está cheio o seu coração? Quais são as inspirações dos corações dos jovens desse dia? São inspirações do Espírito Santo? Maria estava cheia da graça do Espírito Santo. Vale a pena repetir. Por isso o seu fruto foi um fruto bendito. Foi um fruto sagrado. Foi um fruto santo. Foi um fruto do Espírito Santo. E se a igreja hoje estiver cheia da palavra de Deus, tiver concebido do Espírito Santo, o seu fruto tem que ser do Espírito Santo. Quando você ficou grávida de seu esposo, você produziu um fruto de seu esposo. O filho dele estava nos seus lombos, estava nele, foi transmitido para você, e você então deu à luz a este filho que estava no seu esposo. Assim também é a igreja. Foi para isto que, antes de tudo, ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, para purificar, fazer da igreja um ventre puro, imaculado, limpo de todos os pensamentos humanos. Deixa cair as escamas, como caíram as escamas dos olhos do então doutor Saulo de Tarso. Deixa o sangue de Jesus Cristo lavar a sua mente, lavar a sua alma, e você então conceberá do Espírito Santo. Meu coração, mestre, todo ele eu te dou. Meu coração, teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado, hei de a Cristo exaltar. Meu coração. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cristo é meu Rei. Ele purifica o vil coração e faz dele uma casa limpa e adornada. Mas é necessário que ele seja cheio do Espírito Santo, porque caso contrário, a imundícia que saiu daí, os demônios que saíram deste coração, voltarão, e o último estado desta igreja, o último estado deste homem, desta mulher, é pior do que o primeiro. Mas o que nós desejamos nesta hora, todos juntos, de mãos levantadas para os céus, é que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça divina,
pelo poder de Deus. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenho um amigo, Cristo Senhor, e quero sempre dar-lhe louvor. Outro não há igual a Jesus, tão amoroso e cheio de luz. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Tenho refúgio que na prisão dá-me sempre fiel proteção. E bem seguro eu viverei, sob o seu braço caminharei. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens